porque hoje vai ser um assunto um pouquinho complexo. Eu não sei se vocês assistiram lá na plataforma a última live que teve. Eu até falei assim, nossa, vou ter que me virar nos 30 para explicar o conteúdo do próximo mês, porque não é um conteúdo fácil de aprender e nem de explicar, mas é um conteúdo importante. Importante para a linguagem oral, tanto para você ouvir os outros falando, quanto também para você falar melhor inglês, né? Então, eu não quero que as pessoas entrem, eu já estou na metade ali, senão vai ser muito difícil de acompanhar o raciocínio. Eu vou esperar mais um pouquinho só, tá? Quem aqui que assistiu a última live, mesmo que por gravação? Eu assisti. O Clécio também, né, Clécio? O Eduardo, verdade. Sim, O assisti. Eduardo estava quietinho ali. Estava presente. Assisti. Aham, isso, vocês estavam presencialmente. Então, o assunto hoje vai ser um pouquinho continuação daquele, tá? Porém, é uma coisa mais difícil de perceber. Por isso que eu digo que é difícil ensinar e difícil aprender também. Espero que todos vocês entendam o que eu vou falar, espero também conseguir falar bem para vocês. Gente, eu tinha deixado uma pergunta no ar no último mês, que foi essa pergunta aqui, ó. A maioria das palavras em inglês tem apenas uma sílaba. Vocês já pensaram nisso? Vocês já tinham se tocado disso? Olha só como é comum palavra com uma sílaba em inglês. Book, chair, name, my, his, you. Muitas palavras em inglês têm apenas uma sílaba. Aí a minha pergunta é a seguinte: será que isso pode causar alguma diferença significativa na hora de falar inglês, na hora de escutar alguém falando inglês? Alguém tem alguma noção sobre isso aqui que eu estou propondo hoje, sobre esse tema? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não. Eu não. Gente, sem tumulto, um de cada vez, hein? Brincadeira. Tá, então é o seguinte. Essa diferença causada aqui na oralidade por esse fator, ela vai causar várias diferenças, na verdade. Hoje eu vou abordar uma delas, tá? Que é a questão do ritmo da língua. Quando a gente fala em ritmo da língua, não é samba, rock and roll, não é o ritmo musical. Apesar de que a palavra tem essa raiz, né? Mas o ritmo da língua é o modo como as pessoas usam a conexão do discurso na oralidade, juntando as palavras, e aquele ritmozinho sonoro que forma dentro das frases. O ritmo da língua em inglês é muito diferente do ritmo que nós usamos em português. Então, para vocês entenderem, eu vou partir do que se usa em português, que vocês conhecem, tá? Para depois mostrar como é que é em inglês. Como que a gente estuda na escola a questão silábica em português? Lembram quando vocês eram pequenos? A gente tem sílaba tônica e sílaba átona. Ou seja, algumas sílabas são mais fortes e outras mais fracas. Eu quis representar aqui para vocês por esses quadradinhos, ó. Então, eu coloquei uns quadradinhos maiores para representar uma sílaba forte e alguns quadradinhos menores para representar as sílabas fracas. Então, portanto, uma frase aqui de exemplo: eu fui ao médico fazer uma consulta porque estava doente. A gente vai alternando entre sílabas fortes e fracas. O ritmo, então, fica assim: eu forte, fui forte, ao fraco, médico, forte, fraco, fraco. Né? Então, o ritmo em português ele vai subindo e descendo silabicamente. A cada sílaba você alterna se sobe ou se desce. E ele vai variando dentro de uma escala que tem duas opções apenas, forte e fraco, tá? Esse ritmo da língua portuguesa é chamado de ritmo silábico, justamente por isso, porque existe a variação entre as sílabas das palavras. E se nós formos ver isso aqui na prática, se a gente pegar aquelas barrinhas que tem quando as pessoas falam numa gravação, o que a gente vai perceber é parecido com isso aqui, ó. Então, você tem sílaba forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca, mais ou menos, né?
se alternando. Então, o desenho que vai formar, mais ou menos, é parecido com isso aqui. E aí eu fiquei pensando durante esse mês, como que eu vou fazer os alunos entenderem uma coisa que é super técnica, né, da linguagem, um aspecto linguístico super técnico, que depois de adulto é difícil perceber, é difícil ensinar, porém, é a primeira coisa que as crianças aprendem, antes mesmo de aprender as palavras. Elas pegam a questão do ritmo da língua antes mesmo de saber falar. É a primeira coisa que elas dominam. Então, eu fiquei pensando como mostrar para vocês, né? Que eu ia ter que me virar nos 30 hoje aqui para fazer vocês entenderem. E aí, eu tive uma grande ideia que foi pegar um vídeo. Realmente, eu trabalho muito com gravação de vídeo, né? E nas barras ali das ondas sonoras, você consegue visualizar isso aqui. Olha só que legal. Antes de eu mostrar a barra para vocês, então, deu para entender isso aqui que eu falei até aqui? Padrão silábico da língua portuguesa se chama ritmo silábico e alterna entre sílabas fortes e sílabas fracas, tá? O padrão na língua inglesa é muito diferente. Olha só. Se chama stress timed, que na verdade traduzindo fica ritmo acentual. Não depende de cada sílaba para você fazer o ritmo. Então, como é que funciona? Ao invés de você enxergar coisas fortes e fracas, você vai enxergar ondas na fala das pessoas. Isso aqui visualmente mesmo. A gente ouve, né? Mas eu vou mostrar para vocês visualmente. Então, o que acontece é que existe uma onda de voz mais alta e mais forte, e depois ela diminui. O tom de voz vai subindo e vai ficando forte, e ele diminui. Ele vai fazendo ondas, tá? Na primeira fase aqui dessa live de hoje, eu vou mostrar para vocês isso, como é que é. E depois eu vou ensinar para vocês como é que se faz. Na hora de você falar, como é que você vai fazer para falar de outro jeito, tá? E esse é um dos motivos pelo qual os alunos dizem assim, os americanos falam muito rápido, ou emendam tudo, não consigo entender porque eles falam tudo emendado. A questão não é tanto a velocidade, gente, a questão é o jeito é diferente e você não está acostumado a entender daquele jeito. O teu cérebro já está com um padrão formado de fala que ele não entende muito aquilo ali como fala, né? Ele não percebe aquilo ali como fala, é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Então, vamos para a prática, tá? Deu para vocês entenderem até aqui? Sim. Quem puder abrir a câmera aí, gente, abre para a gente se ver um pouquinho também. Tá bom? Bom, vamos na prática agora. Eu peguei aqui o trabalho do Clécio, que estava fazendo comigo o mês passado, né, Clécio? Acho que foi o primeiro que ele fez. Esse aí foi o primeiro. Deu Foi mais vendo trabalho. esse vídeo aqui que eu tive essa ideia, sabe? Até deixei a frase aqui. Então, gente, olha só, eu vou mostrar para vocês na ondinha sonora aqui embaixo, tá? Se vocês assistiram a live passada, então vocês vão lembrar que eu mostrei isso aqui, né? Só que eu mostrei com outra intenção. Hoje eu vou usar o mesmo áudio aqui para mostrar outra coisa. Aqui o que nós temos? Ó, é essa barrinha que eu estou falando para vocês, que eu quero que vocês enxerguem e comecem a entender o que eu estou falando, tá? Aqui nós temos palavras isoladas. Então eu vou dar o play para vocês ouvirem, para entenderem o que eu estou falando. The atmosphere is like a blanket of air which protect all life. Tá. Então aqui, gente, não é um discurso, não é uma fala, não é uma conversa, são palavras soltas. Qual que é a diferença, então, entre eu falar um monte de palavras soltas e eu formar uma frase? Dentro de uma frase, as palavras, elas se submetem umas às outras, de acordo com qual é mais importante, qual é menos importante. Elas se conectam, né? O final de uma palavra emenda na próxima palavra, e ela forma um bloco maior de significado, e esse bloco, hierarquicamente, ele é mais importante do que cada palavra isolada. Até aqui foi o que nós vimos lá na hierarquia da fluência, certo? Aí você pode pensar assim, bom, mas é porque eles falam rápido, então.
Agora eu vou mostrar as mesmas palavras isoladas faladas rapidamente. Olhem como não tem nada a ver a velocidade, ó. The atmosphere is like a blanket of air which protect all life. Virou uma fala isso aqui, uma frase? Não virou. Não é porque a pessoa falou rápido um monte de palavra solta que isso aqui virou uma frase com sentido. Não virou. O sentido justamente está na mudança de entonação dentro daquilo que é mais importante e menos importante. Você chamar a atenção para uma palavra que é mais importante, você falar mais rápido aquilo que tem menos importância. Então, tudo isso aí faz parte da conexão do discurso. E tudo isso aí, em inglês, é diferente do que nós estamos acostumados, tá? Agora, o que eu quero que vocês notem é aqui, ó. Aqui agora é a pessoa falando a frase, uma frase completa com sentido. A mesma frase, porém não palavras soltas, e sim palavras conectadas. Ouçam para vocês perceberem. The atmosphere is like a blanket of air which protects all life. Então, ó, eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem perceber o que eu estou falando. Veja que o tom de voz da pessoa sobe e cai. E você percebe a pausa aqui, ó. Fica um buraquinho sem falar nada, tá? Aí o tom de voz sobe e cai. E sobe e cai. Esse trecho aqui, ó, é o mesmo trecho, eu deixei ele mais lento. Então, percebam que ele vai fazendo uma curva. Ó. Ele sobe e cai e faz uma pausa. Ele sobe e cai e faz uma pausa. Ele sobe e cai. Ele vai fazendo como um bombeamento, assim, sabe? Atinge um ápice de tom de voz e força, né, naquela sílaba, naquela palavra mais importante, e cai de novo. Não vai subindo gradualmente igual ao português, que sobe uma sílaba, desce outra, sobe uma, desce outra, e vai alternando dessa forma. Você sobe tudo entre várias sílabas e cai tudo entre várias sílabas. É outro movimento da fala que acontece, tá? Então, aqui, ó, dentro da nossa hierarquia, que nós estamos estudando já há 3 meses isso aqui. Nós começamos aqui com o soldado, que é cada palavra isolada, né, que basicamente não manda nada. O significado que cada palavra traz para a frase. Depois a gente entra na fase da transcrição. A transcrição fase 1, que são os sons isolados de cada palavra. Depois a transcrição fase 2, que é agora essa hierarquia aqui, ela está mais acima, ela manda mais. Então a junção, a conexão entre as palavras, ela vai desfazer características isoladas que cada palavra tinha. Ela vai anular alguns sons. As palavras isoladamente vão perder características em função da junção ali na hora da conexão do discurso. Até aqui nós vimos na live passada. A partir de agora nós veremos, então, as sílabas tônicas, como ela influencia o ritmo da frase, e juntamente as pausas, gente, porque as pausas aqui é quase que não dá para separar. Tá? A gente vai ver pausa junto com o ritmo da frase. E a questão da entonação aqui eu vou deixar para o próximo mês. Então, vocês estão acompanhando o que nós estamos fazendo hoje? Estudando sobre o ritmo da língua na hora da fala. Isso aqui você só percebe na oralidade. Na escrita não tem como perceber. E juntamente as pausas, que são um nível acima já da hierarquia. Tá? Bom, aqui, ó, é um outro trecho do vídeo que vocês conseguem perceber aqui essas ondas, ó. Sobe, desce, pausa. Sobe, desce, pausa. Olha o buraco que fica aqui nessa pausa. Olha quanto buraco. Tudo isso aqui é pausa. Eu vou dar um play rapidinho só para vocês perceberem o movimento da fala, como ele sobe e desce. Pollution can travel with the wind from one place to another and spread over many miles. Pausa. When the air becomes polluted or unclean, it affects the Earth's atmosphere. The atmosphere is like a blanket of air which protects all life. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você vai bombeando a fala. Isso tem a ver com o fôlego junto, né? Agora, vamos pegar uma fala de uma pessoa em português e eu quero que vocês observem isso aqui, ó, tá? Essa barrinha aqui de um cara falando português para vocês entenderem como é totalmente diferente.
Olha só a barrinha. Tá vendo a diferença? Você não tem aquele bombeamento e pausa. Bombeamento e pausa. Você tem o quê? A variação aqui, ela tem só 2 graus. Sílaba forte e fraca, só. Ela fica variando aqui, ó. E a pausa, em português, parece que não é muito relevante também, porque a gente fala uma coisa e já emenda outra. Na verdade, a gente fala mais emendado do que eles, se for parar para pensar. Porque eles formam um bloco, por exemplo, uma frase você vai quebrar em 3 blocos. Você forma um bloco, forma outro bloco de palavras conectadas, e isso é bem nítido na hora da fala. Aí você faz uma pausa, você vai fazendo pausas. E aqui, ó, você percebe que não tem pausa, a pessoa começa a falar e não para mais. Você percebe uma pausa aqui, ó, uma pausa aqui, uma aqui, ó. Eu vou dar o play aqui para vocês escutarem ele falando e começarem a perceber isso que eu estou dizendo para vocês. Ouçam. A ideia do livro é justamente mostrar que todas as leis possuem limitações e elas podem apresentar furos que podem causar problemas até piores do que elas tentavam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira. Enfim, é só para vocês perceberem, mais até visualmente do que ouvindo. Tá dando para entender isso? Sim? Voltemos aqui, ó. Eu fiz até um desenho aqui, ó, de um outro trecho em inglês. Ó como uma pessoa aumenta o tom de voz, fala. Vocês percebem que aqui tá mais grosso? Isso aqui quer dizer que ela falou mais alto aquilo ali. E quando fica pequenininho, ela tá falando mais baixo. Então você vai percebendo ondulações e pausa, pausa. Ondulações, né? Aqui tem várias. Aqui, ó, bem fraquinho, sobe, cai, sobe, cai. Aqui um outro trecho também. Enfim, eu poderia mostrar vários trechos, mas é só para vocês perceberem como é que funciona, tá? Alguém está se perguntando aí, mas e como é que faz então? Vocês estão curiosos para saber como é que faz esse ritmo? Sim. Sim, professora Helena. Ó, uma criança, eu falei para vocês ali no comecinho que uma criança, ela pega o ritmo antes de falar, né? Agora vocês vão saber por que eu falei isso. Se uma criança fala assim para a mãe dela, Teutovete, Teutovete, a mãe entende o que ela está falando ou não? Entende? Se eu fosse filho de vocês e falasse isso, Teutovete, o que você ia me dar? Sorvete. Mas não tem a palavra quero aqui, nem sorvete, não tem nenhuma palavra completa aqui nessa frase. O que fez vocês entenderem que a criança falou Teutovete significa quero sorvete? O que fez você entender isso? O ritmo. O ritmo. O ritmo. Teutovete. Aqui, né? O ritmo em português é uma variação assim. Teutovete. É o mesmo ritmo de quero sorvete. É o mesmo ritmo. Então, a sua mente já está habituada com o ritmo desta frase e automaticamente buscou lá na memória auditiva alguma coisa que se encaixe com isso para ter um significado. E esse significado, ele não veio através de palavras, não veio através da palavra quero, nem sorvete. Ele veio através do ritmo. Então, a criança, ela pega aqui antes de saber as palavras. E o adulto que aprende uma língua estrangeira não consegue entender isso aqui, é complicado, é difícil. Então, a gente explica, na hora que está explicando aqui é muito lógico, vocês vão entender. Na hora de aplicar, depois, esquece. A partir do momento que vocês começarem a aplicar esse ritmo diferente na linguagem de vocês, vocês vão entender mais claramente os outros falando, porque o cérebro de vocês vai decodificando esse ritmo novo como linguagem e vai assimilando aquilo, guardando na memória um padrão silábico, não, um padrão rítmico diferente. Então, você vai começar a reconhecer mais as frases em inglês, não pelo significado de cada palavra, e sim pelo ritmo do que aquele bloco de palavras significa. Parece complicado, né? Falando assim parece complicado.
mas não é. Ó, um americano, se fosse aprender a falar português depois de adulto e for pedir sorvete para alguém, provavelmente ele vai pedir assim, ó. Eu quero sorvete. Por que que ele fala assim? Eu quero sorvete. Porque esse é o ritmo que ele usa na língua dele. Então, quando ele aprende a língua nova, ele não aprende que o ritmo em português é diferente. Ele traz o ritmo da língua dele para o português. Por isso que fica soando sempre aquele sotaque americano, né? Eu quero sorvete. É assim que ele vai falar. Se ele não sabe ainda conjugar os verbos, né? Eu quero sorvete. Ele vai aplicar a força em algumas sílabas que ele achar que deve e vai fazer essa onda que eu falei para vocês. Já nós, quando aprendemos inglês depois de adulto, o que que a gente faz? A gente faz exatamente o contrário. Ou seja, a gente faz a mesma coisa, porém a gente pega o ritmo do português e usa quando está falando inglês. E aí, sabe o que que eles entendem? Eles falam assim, nossa, quando você fala parece um robô falando. Não fica natural. Por quê? O ritmo em português vocês viram o cara falando aqui, né? É mais robotizado mesmo. Aquela variação pouca que existe entre sílaba forte e fraca, ela fica mais parecendo um robozinho. Enquanto que no inglês você tem variações além de sílaba tônica e sílaba átona, você tem a sílaba encurtada, você tem outras características de sílaba que possibilitam essa amplitude maior aqui na hora do ritmo, tá? A gente pode até estudar sobre as sílabas numa outra aula aí, para entender essa questão da sílaba encurtada que eu falei. Português tem sílaba átona e tônica. Inglês tem sílaba átona, tônica e curta. São 3 tipos. Então, isso possibilita essa diferença também, né? Agora eu vou dar exemplos para vocês disso tudo que eu falei e vou ensinar como que vocês vão fazer lá nas atividades de vocês, do e-book, lá com os filmes que vocês estão trabalhando, tá? Esses picos aqui, ó, a parte alta é sempre o quê? É a palavra mais forte ou dentro da palavra. Se for uma palavra de uma sílaba, é a palavra, né, gente? Como eu falei no começo, em inglês tem a maioria das palavras do uso comum, do dia a dia, com apenas uma sílaba. Então, pode ser que uma sílaba seja uma palavra. Mas caso não seja, você vai optar por qual sílaba dentro da palavra forte é a sílaba mais forte. E aí aqui vai ser o topo, vai ser o pico. As outras vão subindo o tom de voz até alcançar o pico. E depois o tom de voz cai. E normalmente aqui vem uma pausa. Aí você vai começar a subir o tom de voz de novo. Aqui vai ter várias sílabas no meio. Não é forte, fraca, forte, fraca. É bem fraquinha, vai ficando mais forte e fica bem forte. Depois vai ficando bem fraca de novo. Então, essa aqui é uma frase, tá? Vocês podem estar pensando, que tipo de frase é essa? Vamos supor que eu pergunte assim, quem você convidou para sua festa? Você? Ou para quem que você comprou um presente? Alguma coisa nesse sentido. Você, eu, ele, ela. Todas as palavras aqui são fortes. You, me, him, her. Então, aqui, todas as palavras, elas estão no topo. Então, eu tenho que falar you, forte, faço uma pausa. Me, forte, faço uma pausa. Him, forte, faço uma pausa. Her, forte, e faço uma pausa. Eu não posso pegar essa frase aqui e falar tudo rápido. You, me, him, her. Por quê? Se eu fizer isso, eu tirei completamente o sentido do que eu estou falando. Pense se fosse em português. Quem você convidou para a festa? Eu, ele, ela, você. Não dá para falar rápido. Eu, você, ele, ela. Essa frase tem que ser devagar, porque todas as palavras são tônicas, nesse caso. Agora, vamos inserir palavras no meio dessa frase, tá? Mais um detalhe que eu esqueci de falar, voltando. Só para título de a gente compreender melhor aqui, vamos imaginar que cada sílaba dessa eu levasse 1 segundo para falar, tá? Claro que é menos, mas é só para a gente arredondar o cálculo. Então, se aqui tem, por exemplo, 20 sílabas, quanto tempo eu vou demorar para falar essa frase? 20 segundos. 20 segundos. Em português é assim.
E nós temos palavras com 3, 4 sílabas, por isso a gente tem um tempo mental de pensar no que está falando, de pensar quando o outro está falando, e escutar e entender, a gente tem um tempo maior, isso é verdade mesmo, em português do que em inglês. Olha como é que é em inglês. Voltando lá para... A gente estava aqui. Se eu tenho 4 palavras, aqui, cada palavra é uma sílaba. 4 palavras, 4 sílabas tônicas, eu vou levar aqui 4 segundos para falar, tá? You, me, him, her. Só supondo, tá? Supondo que eu levasse um segundo para falar cada palavra. Agora eu vou incluir mais palavras aqui. Eu vou incluir palavras aqui dentro dessa frase, olha só. Quantas entraram? 1, 2, 3 palavras a mais. Se eu fosse falar igual eu falo português, eu levaria quantos segundos para falar essa frase? 7 segundos. 7 segundos. Eu iria falar assim, ó. You and me and him and her, né? Isso é o normal de se pensar se você não conhece o ritmo. Você levaria 7 segundos. Mas não é assim em inglês. Em inglês a gente vai falar essa frase nos mesmos 4 segundos. Por quê? Porque a gente só conta o tempo das sílabas fortes. Eu continuo com 4 sílabas fortes. You, me, him, her. Essa frase eu vou falar no mesmo ritmo. You and me and him and her. Olhem só, eu vou falar a primeira, tá? Vou falar a primeira frase. You, me, him, her. Vou falar a segunda. You and me and him and her. Mesmo tempo. Não é porque eu aumentei sílabas, eu aumentei palavras ali no meio, que eu vou aumentar o tempo de fala. Não aumenta. Vamos para a próxima. Coloquei mais palavras aqui, ó. Em quanto tempo eu vou falar essa frase? Menos 4. 4 segundos. 4 segundos. Por quê? Porque as sílabas fracas que estão entre as fortes não contam o tempo. Você vai ter que espremer ali, elas vão ficar nessa curva baixa aqui, ó, e elas vão ser aceleradas, não importa, pode ter 10 sílabas aqui, elas vão ter que caber todas dentro do mesmo ritmo. Entre um segundo e outro segundo, eu vou falar tudo que está entre as sílabas fortes. Então, essa aqui, ó, lembram que são 4 segundos, né? A primeira frase, gente, you, me, him, her. A segunda, you and me and him and her. A terceira, you, then me, then him, then her. 4 segundos. Vamos colocar mais coisa. Quantas sílabas nós temos entre uma forte e outra forte? 1, 2, 3. Aqui poderia ser até 4, né? It is. Mas tudo bem. 3. São 3 sílabas que vão ser faladas nessa curva baixa aqui, entre o you e o me. Então, essa frase toda que tem, sei lá, 12 sílabas ali, eu vou falar nos mesmos 4 segundos, tá? You, then me, then him, then her. E é por esse motivo que você fala, nossa, tem coisa que não dá para entender. Não é que não dá. Realmente não dá, porque embolou tudo. Embolou, além disso, tudo aquilo que é embolado, ele está na curva mais baixa, ele é falado numa voz mais baixa, num tom de voz mais baixo. Então, além de embolar, além de a velocidade aumentar, porque ele tem que só um segundo entre uma coisa e outra, ainda fica o tom de voz mais baixo, realmente isso é complicado. Como que você vai aprender, então? Como que você vai pegar essas palavras que estão aí falando baixinho, rápido e acelerado? É só com a prática que você vai começar a deduzir, aquele ritmo vai entrando na cabeça, vai criando uma memória para você, e aí você não entendeu claramente todas as palavras, mas pela experiência que você tem, igual a criança falou, tel, tovete, amanhã, já entendeu. Você vai escutar ali uma coisa rapidinha e já vai deduzir que foi falado aquilo. E com a prática, você vai ter certeza do que foi falado. Então, no começo é difícil, mas é só com a prática que você alcança, tá? Deixa eu ver o que temos aqui. Mais um exemplo. That man é uma frase. Quem veio aqui? That man. As duas palavras são tônicas. That
man. Eu não posso falar rápido aqui, that man, senão eu tiro o sentido. Então, é como se eu tivesse o that aqui em cima e o man aqui em cima. That man. Isso aqui vai ser um vácuo. That man. Fica um vácuo no... Vamos inserir coisas aqui. That's the man. That's the man. Olha a frase 1 e a frase 2. That man. That's the man. Tá dando para entender? Isso aqui tá no vácuo. Eu mantive o mesmo ritmo. Vamos colocar mais palavras. That was the man. Então, eu vou ler a 1, a 2 e a 3, tá? Na sequência. Primeira. That man. Segunda. That's the man. Terceira. That was the man. Perceberam que a palavra that e man ficou exatamente no mesmo lugar? No tempo? O que eu fiz foi acelerar o que está no meio. Vamos colocar mais coisas aqui no meio. Então, temos 3 sílabas aqui, ó. Could é uma sílaba só, tá? Could. Temos 3 sílabas para falar nesse vácuo aqui, entre forte, forte, e a gente vai ter que comprimir as 3. Então, vai ficar that could be the man. That could be the man. Eu vou ler todas para vocês de novo. 1, a 2, a 3 e a 4. Se vocês estiverem com o microfone fechado aí, vocês podem tentar repetir em casa, tá? Senão todo mundo repetindo aqui vai virar uma bagunça. Vamos lá, tentem repetir a primeira. That man. Podem até fazer sinal com a mão aí, porque isso ajuda. A segunda. That's the man. A terceira. That was the man. E a quarta. That could be the man. Entendeu que aqui ficou tom de voz mais baixo, mais rápido, mais comprimido. Então, por esse motivo que às vezes tem coisa que parece impossível de entender quando você escuta. Certo? Eu trouxe aqui para vocês uma coisa bem legal. E agora, quando a gente fala em inglês, quando a gente pensa que está falando inglês, com o ritmo do português, né? Como será que é? Será que a gente fala assim? Ou será que a gente fala assim, ó? Em inglês, o que vocês acham? Calma aí, eu não entendi a pergunta, repete. Eu tô falando assim, a gente que aprende inglês depois de adulto, que está falando inglês, que ritmo que a gente usa na nossa fala em inglês? Será que a gente usa esse ritmo aqui, tá? O ritmo stress time, que é o ritmo acentuado, ou a gente usa o ritmo nosso do português e transpõe para o inglês? O que vocês acham? Eu Isso a gente usa no mas tá português. errado. Peraí, tem que falar um de cada vez, senão o Zoom ele corta o áudio de vocês. Vai lá, deixa o Marcelo primeiro. Eu acredito que em português, porque já tive experiência com o americano, ele falou que eu estava parecendo um robô. Ele falou isso para você? Então, agora você entendeu por quê. É isso mesmo. Débora, pode falar. Débora. Também, eu me esforço tanto para pensar no... Eduardo, teu áudio está aberto aqui, Eduardo. Vai, Débora, pode falar. De novo. É que eu não vi, ele corta. Ah, entendi. Não, tudo bem. Não, eu comentei que nem você... eu consigo entender isso que você está falando, a gente percebe a diferença, mas eu não consigo reproduzir. Então, com certeza, quando eu estou falando, por exemplo, nas aulas que a gente tem, quando eu estou falando uma frase em inglês, mas eu estou dizendo na entonação que eu adiri em português. É isso mesmo, Débora. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Que essa entonação não é a mesma de uma pessoa que fala nativamente o inglês. Entendeu? Bom, gente, é isso mesmo. Por isso que eu acho importante explicar isso aqui. Não sei se vocês vão conseguir aplicar na vida de vocês, mas se vocês conseguirem, o inglês de vocês vai ficar bem mais natural para quem escuta. E além do que, vocês escutando os outros, vocês vão conseguir entender muito melhor. Esse é o principal ponto, né? Conseguir entender mais.
Então, quem está treinando comigo esses passos aqui durante esse mês já conseguiu fazer uns trabalhos legais, já conseguiu aplicar isso aqui, já melhorou, já percebeu a melhora no inglês. Eu trouxe aqui uma terapeuta falando, ela não fala português, tá, gente? A língua original dela é francês, mas o francês tem o mesmo ritmo do português, ritmo silábico. As línguas latinas todas têm esse ritmo. Olha como essa aqui ela está falando inglês, ela é natural do idioma francês e ela está falando inglês. Com o ritmo, vocês vão me dizer que ritmo que é esse. Vou dar o play aqui. When marriage was an economic enterprise, infidelity threatened our economic security. But now that marriage is a romantic arrangement, infidelity threatens our emotional security. Ironically, we used to turn to adultery. That was the space where we sought pure love. But now... Bom, o que vocês acham? Que ritmo que está aparecendo mais aqui? Aposto que a plateia não falaria francês tão bem quanto ela está dizendo em inglês. Então, ela está certíssima para mim. Não, ela é maravilhosa, gente, não estou criticando. Ela é Não, eu mas, assim, tô brincando. ela traz a característica do francês para o ritmo do inglês. Não sei se vocês percebem isso. A gente chama o que Títia, isso? Fala, quem? é, Marcelo. eu percebo que, assim, aplicando um plano B, em cima de uma entrevista que eu escolhi como tema de trabalho, eu não entendia nada, os 7 minutos da entrevista de um músico americano, eu não entendia porque ele falava dessa forma, né, subindo e descendo, e tinha hora que praticamente inaudível a entrevista dele, e rápido. Eu falei, não, tá alguma coisa errada. Na quarta, quinta vez, repetindo aquele processo de ouvir, eu comecei a entender, e hoje, né, em uma semana aí em cima trabalhando nesse vídeo, foi 100% eu consegui entender cada produto. Olha Mesmo que só. talvez eu não entenda o significado, mas eu entendo a palavra. Então, olhando agora ela falando aí, deu claramente para ver que ela não fez a mudança. Ela levou o francês falando É inglês, né? exatamente isso que eu estou tentando mostrar. E nós fazemos isso também, quando estamos aprendendo um inglês, né? A gente não tendo essa noção, não sabendo como que faz, a tendência é trazer aquilo que você já conhece e tentar ler como você acha que é, porque você não tem parâmetros para saber fazer uma coisa diferente. Então, eu estou ensinando para vocês justamente isso aqui hoje, que é, vocês vão selecionar as sílabas fortes e entre uma forte e outra vai acelerar tudo. E como que você vai saber selecionar uma sílaba forte e outra? Depende, o segredo está aqui, ó. Deixa eu achar onde está a página da hierarquia. O principal segredo são as pausas, tá? Então, dentro das pausas, você vai ter as sílabas fortes bem certinho. Se você localizar as pausas primeiro, você acha as palavras fortes depois. Aí fica bem tranquilo, né, Clécio? O Clécio trabalhou comigo bastante esse mês e já está fazendo sozinho. Eu nem estou mais precisando ajudar. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui as pausas. Olha só. Ó, você tem lacunas aqui, ó. Pausa, pausa, pausa. Aqui, ó. Pausa, pausa. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando está pegando um trecho ali, por escrito mesmo, na hora de fazer a transcrição, é começar pela pausa. Então, obviamente pela entonação, mas como eu não ensinei a entonação, deixa ela por enquanto aqui dentro desta página que a gente está, seleciona as pausas primeiro. Depois você vai achar as sílabas tônicas. Achando a sílaba tônica, você vai montar o ritmo daquela frase. E depois, o ritmo, você vai perceber qual palavra foi juntada com a outra, porque daí fica óbvio. Para você conseguir fazer essa junção, você é obrigado a conectar as palavras. Então, cada vez fica mais fácil. Você seguindo esses passos aqui de cima para baixo, fica bem tranquilo. Agora eu vou mostrar uma... Então, eu vou pôr essa aqui de novo para vocês ouvirem, e depois eu vou pôr uma pessoa americana mesmo, falando normalmente, para vocês também perceberem a diferença. When marriage was an economic enterprise, infidelity threatened our economic security. But now that marriage is a romantic arrangement, infidelity threatens our emotional security. Ironically, we used to turn to adultery. That was the... Tá? Já deu. Agora, olha só, uma outra
Olha como é completamente diferente o desenho. Olha as pausas, ó, pausa, 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 ó, fica fraco e pausa, forte, pausa, sobe, cai, pausa, sobe, cai, tá vendo? Isso aqui é nítido. Então, ouçam agora, tentar pegar isso aqui que vocês viram, né? Viram visualmente, é redundante, mas é a verdade aqui. Tentem agora trazer para o ouvido. I'm a social psychologist. I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically Dá para perceber quando a sílaba é mais forte, quando a palavra é mais forte, e normalmente ela demora um tempo maior também naquela sílaba forte. Eu acho que o inglês é falado por franceses fica melhor. Fica mais fácil, né? Gente, se você pegar uma entrevista em inglês de qualquer pessoa que não seja nativa do inglês, claro que vocês vão achar mais fácil, porque o inglês para ela é difícil também, né? Então ela já fala mais devagar, ela já traz o ritmo do francês aqui para o discurso dela. Então a gente que é brasileiro vai achar mais fácil, com certeza. Com certeza. Olha só, mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Para que possa acontecer essa questão ali de que as palavras ficam todas, né? Como é que a gente chamaria? Comprimidas naquele espaço do vácuo ali, muitas palavras vão perder sons. Por exemplo, aqui, ó, gift. Quando a palavra tem um som complicado, dois sons consoantes juntos, que fica complicado, gift. Na oralidade, ele vai reduzir. Algum som vai se perder. Então, aqui você diria assim, ó, this gift is very nice. This gift is very nice. Ele se T não mistura existe. o T acaba desaparecendo. Para poder dar lugar a essa conexão, a essa agilidade ali na fala. Então, as palavras isoladamente, elas perdem características. Aqui, ó, 12th. Que palavra difícil, né? Na frase, você vai falar 12th. O F acaba saindo. It happened on the 12th day of the trip. Então, você acaba perdendo os sons. Aqui, ó, facts. Ninguém vai falar facts. Eles vão falar facts are more important than opinions. Facts. Aqui, ó, esse T acaba saindo. Next, mesma coisa. He called me on the next day. Se você falar next day, nossa, vai ficar muito estranho. Next day. Para conseguir justamente com que o ritmo se sobreponha sobre cada palavra isoladamente. Act, ó, palavras difíceis, né? Muito som consoante junto. Então, aqui a gente vai falar she acts on movies and soap operas. Aqui acaba ficando X. Text. Vamos ver como é que fica. The teacher liked the text we wrote. Fica só text. Acaba perdendo alguns sons. Prof, mas assim, por exemplo, um americano normal, assim, né? Se ele for falar na frase, ele vai falar juntinho. Mas se ele for dizer se ele for fazer um ditado, por exemplo, se ele for Não, citar uma palavra, daí ele vai falar certinho. Como a vai gente falar com todo... ele vai falar text. Se forem Entendi. palavras isoladas, é aquilo que eu mostrei no começo, ó, Débora. Aqui em cima, por isso que eu quis mostrar isso aqui, ó. Onde que tá? Onde que tá aquela parte? Aqui, ó. Aqui, quando você tem palavras isoladas, você não tem a conexão do discurso entre elas. Você não tem uma palavra mais forte que a outra. Veja que todas estão no mesmo tom, com a mesma força, tá? Isso não existe em palavras isoladas e nem na escrita. É só na oralidade mesmo que você carrega de significado aquilo que você está falando. Mas se uma prof for fazer ditado para quem está na terceira série, ela vai falar as palavras... Ela vai falar igual tá aqui. Atmosphere, is, like. Aí ela vai falar cada palavra com as suas características do jeito que tá aqui, ó.
seria como no português também, né? Daí, nesses casos, perde-se o ritmo nas duas línguas, é Débora, interessante. veja, o português não é assim, o português é assim na sua cabeça, que já fala português e que entende claramente. Agora, quando a Mas gente fala ditado, perde casa, lá dentro do forno, a gente também tem a nossa conexão do discurso em português, a gente também tem o nosso ritmo, porém, o que eu estou mostrando é que eles são feitos de maneiras diferentes. Não significa que o português seja falado palavra por palavra, todas bonitinhas, sem existir nenhum não, tipo disso aqui, tá? O português não, tem eu isso aqui também, só que é diferente. sim, eu me referi quando usamos as palavras de forma individualizada, né? É que para a gente que é natural da língua, parece que a gente está escutando todas as palavras claramente que a pessoa está falando, mas não, existe também a conexão do discurso em português, existe a junção das palavras, tudo isso existe, só que o jeito de se fazer é diferente, entendeu? Claro, claro. Por isso essa aula de hoje. Hoje eu estou mostrando para vocês como é o jeito em inglês de se fazer o ritmo das frases. Agora que vocês já sabem de tudo isso aqui, vocês comecem a aplicar lá nas atividades de vocês. E quem está fazendo as atividades, manda para mim, para eu ajudar, para eu corrigir, tá bom, Marcelo? Eu quero fazer junto com você, quero te dar opinião, quero saber o que você está fazendo, tá? Pode me chamar no WhatsApp qualquer momento que você estiver estudando, tá bom? Ok, chamo sim, pode deixar. Eu gosto quando as pessoas me contam o que estão fazendo, o que estão estudando, me mostram qual vídeo, sabe? Eu gosto de participar dos estudos de vocês. Bom, gente, ficou alguma coisa mal explicada, alguma coisa sem falar, alguma dúvida aqui para vocês? Tranquilo, deu para entender, similar. Deu, Clécio? Então tá. Falcão, quer falar alguma coisa, Falcão? Não, consegui, Tite, consegui entender bem também Conseguiu? consegui, muito bom. Eu quero, Parabéns. eu quero também fazer uma proposta para vocês aqui. Eu até quase esqueci. Para o mês que vem, eu quero alguns voluntários para a gente fazer um trabalho juntos, tá? Eu vou mostrar uma outra coisa que eu já fiz aqui. Há uns dias atrás eu mandei para vocês esse vídeo e falei assim, ó, a gente vai trabalhar, quem aceitar trabalhar comigo, eu vou fazer um trabalho de dublagem com este trechinho aqui do seriado. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei aqui o seriado original. You know what? I'm gonna go out on a limb and say no divorces in 99! E eu já deixei ele sem as falas dos personagens, deixei só com a trilha sonora ali atrás, com os barulhinhos, né? Olha como é que ficou. E sabe o que eu quero fazer com vocês? Eu quero colocar a voz de vocês aqui. Gravar a voz de vocês um por um, a gente vai fazer separadamente, né? Um por um, gravar e colocar aqui, fazer uma dublagem, deixar isso aqui prontinho. É um trecho de 4 minutos, tá? São 6 personagens ao total, então tem 3 vagas para quem quiser participar. São 3 mulheres e 3 homens, tá bom? A gente vai, não tem prazo para terminar, mas eu gostaria de fazer dentro de um mês, mais ou menos, para apresentar para os outros alunos aí depois desse período. Então, quem quiser participar, conversa comigo depois no WhatsApp, ali me chama. Vai ficar muito legal você ver a sua voz no seriado ali dublado, vai ser incrível, posso garantir. Tá? Quem fizer vai gostar de fazer. Então, me chama depois que a gente separa qual personagem para cada um, combina para fazer os ensaios, né, da gravação, para ver se tá Tá bom, certo. bonito. Você tá certo, né, Clécio? Então tá. Então tá. Preciso de mais Pode 2 contar homens. comigo também. Opa, Marcelo, legal, legal. Então, você recebeu esse vídeo, né? Recebi. Então, você já pode começar a escolher o teu personagem. Só vou falar para você qual que não pode ser. Não pode ser esse aqui, ó. O Chandler, tá? Que esse vai ser o Clécio. Aí você pode escolher... Ok. Oi? Eu também tô. Quem? Fala o nome para mim. Eduardo Santos.
Eduardo, então pode ser o Ross. E o Marcelo Pode. faz o Joey. Então, fechado. Ross, né? Isso, Ok. fechado. Vocês já Ok. podem assistir o vídeo, tentar escrever, estudar as falas deles. E assim que vocês tiverem uma noção já, mais ou menos, eu vou ajudar vocês a acharem as pausas, as sílabas tônicas, fazer o ritmo, achar a pronúncia das palavras para ficar bonito. Vocês vão ver que vai ficar bonito, tá? E de Ok. mulher, quem que vai querer participar comigo aqui? Quem falou? A Débora? Não falei Quem que ainda. falou? A Eu Marlene? posso, Marlene. Beleza, Marlene, beleza. Já sei até quem que você vai ser. A Mônica. A Mônica, que parece você, ó. Vou mostrar aqui a Mônica. Essa morena aqui, ó. Peraí, a câmera tá na frente. Essa morena aqui, ó. Tá, Marlene? Tá ótimo. Mônica, A depois Phoebe eu... fala muito? Oi? A Phoebe fala muito? Todos falam mais ou menos igual. Mas o que a gente pode fazer também, Débora, se você não quiser falar muito, a gente divide. Você fala 2 minutos e outra pessoa pega outros 2 minutos. Não tem problema. Dá pra gente deixar menor o trabalho. Se tiver mais gente querendo fazer, tá? Mas Tá. vai ficar legal. Vai ficar bem legal. Mas é ficar cortado, assim, o professor. Eu acho que uma pessoa só, na minha opinião, tem que fazer aquele personagem por completo. O Clécio já quer fazer. Não, não pode, tem que fazer tudo direitinho. É isso aí, Cléo. Tem que defender seu personagem. Você corta o áudio da pessoa, vai ser outra voz. Não acho que não combina assim. Ele não acostuma, né? Fica chato. Débora, aí que tá a proposta aí. Se quiser fazer, faz tudo, então. Vamos conversando. Bom, gente, com certeza, depois que eu colocar esse vídeo aqui da nossa aula de hoje lá na plataforma, os outros também vão assistir, que não entraram, e aí vai ter mais gente que vai querer também participar. Eu vou aguardar todo mundo me mandar, olha, eu quero, não quero, e aí a gente faz a separação na próxima semana, tá? Semana que vem a gente separa certinho. Talvez o que você pode fazer, uma ideia, é você depois pegar um vídeo assim mais curto, de 1 minuto, de 2 pessoas, os que querem participar também, você fazer paralelo a isso com 2 trabalhos. Seria uma boa. Ah, né, Clécio? Boa ideia, é verdade. Também pensei nisso. Se tiver bastante gente querendo, todo mundo pode brincar, é só pegar a outra parte, né? Boa ideia, boa ideia. Fora. É que é legal de fazer isso. Tá, Acho que vou querer. Você vai querer também? Acho que sim. Então, assim, por enquanto apenas assistam, tentem se identificar com a personagem ali, tentem entender as frases, entender as palavras. Se tem alguma palavra que você não conhece, procura no dicionário para saber bem certinho, entender o que está acontecendo na situação. E daí, na semana que vem, vocês me procuram no horário que cada um puder, para a gente começar a treinar, tá? Aí eu vou trabalhar junto com vocês no passo a passo para ficar bonito. Tá certo? Ok. Vai ser legal. Bom, eu acho que é isso, minha gente, por hoje. É o que temos para hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero não ter bagunçado a cabeça de vocês, mas isso aqui é um assunto realmente interessante e importante. Se você conseguir aplicar, você vai perceber mudança rápida na maneira que você entende inglês e na maneira que você fala. Tá? E quem achou muito difícil, se tem algum aluno aqui, de repente, que está muito no início, achou muito complicado, não se desespere, mais para frente você assiste de novo essa aula, e daí, em algum momento, vai fazer sentido tudo isso aqui para você. Às vezes é cedo, né? Mas não se preocupe. Uma dica aí para quem não fez ainda esse trabalho aí, o primeiro você vai achar um pouco complexo, mas depois, quando você passar a entender, você vai querer fazer um atrás do outro. Quando você passar a entender, opa, mexeu alguma coisa no meu cérebro aqui, então você vai ver que não é tão difícil, entendeu? Você vai passar a assistir, até quando você passa a assistir um filme legendado em inglês, às vezes vai sair palavras que você, opa, já vi essa palavra, então fica até mais fácil você assistir alguma série legendada, entendeu? É isso mesmo, Clécio, obrigada. Por que que fica mais fácil, gente? Por que que você vai olhar uma palavra e falar, opa, já vi essa palavra? Porque você vai começar a criar uma memória auditiva.
e não uma memória visual de palavra que você leu e entrou pelo olho, né? Essa palavra. Ela vai entrar agora pelo ouvido. Ela vai ser gravada na sua memória como som. E uma coisa que eu tenho observado, que nem eu falei, eu estou estudando, já tenho que vai fazer um ano, mas a intensidade mesmo é de março para cá, de final de fevereiro para cá, que eu estou mais intenso com várias cargas horárias de inglês. Hoje eu assisto um filme legendado em inglês, eu noto que eu tipo, que eu conheço aquela palavra, só não sei muita tradução, tá? De tanto eu estar familiarizado com o inglês, entende? Vai ter hora que vai desbloquear, essa tampa dessa garrafa vai ter que sair, aí eu vou passar a entender mais. Com certeza, Clécio, com certeza. Mas é assim, gente, esse trabalho, como vocês viram lá no e-book, não é uma semana, não é 2 semanas. Para você começar a notar uma diferença, você vai fazer 3 vezes o plano B, mais ou menos, e 7 semanas o plano A. Então, são 10 semanas para você começar a notar essa diferença. E quem fizer certinho, pode escrever que vai perceber melhor assim, tá? O Marcelo já contou para mim aqui, né, que quantas vezes você fez, Marcelo? Desde que eu comprei o curso, eu comecei, né, eu até pensei em fazer o plano A, depois até pela a forma que você me reportou pelo WhatsApp, falou, ó, vai com calma, vai no plano B. Eu fiz a mudança de estratégia para o plano B, escolhi a entrevista, e assim, a evolução que eu tive de uma semana de ouvir, estou falando do listening, né, entender e compreender, como o Clécio falou aí, você talvez só não saiba a tradução, mas você entendeu o contexto do que está acontecendo ali, foi muito bacana. Então, assim, funciona mesmo. Falta eu colocar no papel agora e mandar para a professora e dar uma olhada, mas a evolução está muito boa. Eu estou gostando Mas muito, quantas vezes realmente. você já fez? Quantas Eu vezes faço o plano? diariamente. Ah, tá. Eu estudo diariamente. Diariamente. Eu uso também o aplicativo, que faz aquela repetição espaçada, né? Então, tudo que eu aprendo de frase na entrevista, eu coloco no aplicativo e durante o dia eu acesso o aplicativo e vou lendo a frase. Deixa eu te perguntar uma coisa, você faz diariamente desde quando? Quando que você entrou no curso? Tem 2 semanas. 2 semanas. Não é semanas. tanto tempo, né? É rápido, bem rápido, para perceber melhora, né? Mas vai firme, faz as 10 semanas completas que você vai ver Sim, no é que eu final, já nossa. estudo, tem 3 anos que eu estudo inglês. Então, assim, a evolução que eu tive em uma semana não se compara realmente. Então, exatamente, exatamente. O objetivo desse curso é esse, é pegar pessoas que já sabem um pouco de inglês e realmente, eu não gosto de falar destravar, né, que todo mundo fala esse chavão, eu acho meio, mas realmente mudar a sua percepção dos sons. Esse é o objetivo. E, claro, gente, o plano, eu que desenvolvi aquele e-book lá, de acordo com o que eu sempre usei com os meus alunos aqui presencialmente, durante a vida toda. Mas cada um vai entender o que funciona melhor para si e vai criar o seu próprio projeto, porque vocês não vão usar o e-book para sempre. Vocês vão usar ele até vocês entenderem o que aquilo ali traz de benefício para você. Depois você vai inventar suas próprias atividades, seu próprio jeito de fazer e vai continuar fazendo sempre. Sempre, né? Atividades envolvendo a linguagem oral. Então, cada um vai desenvolver o seu próprio e-book depois. Isso aí. Tá certo? Comece pelo plano B, não Comecem pelo plano B, eu sempre falo. É rapidinho, mas sim. Pelo plano B. Aí, depois você fazer o plano B, aí você vai ver a diferença e você pula para o outro. É isso aí, é isso aí. Então, gente, eu aguardo vocês me chamarem na próxima semana para a gente distribuir os papéis e começar a treinar ali, tá bom? Para ficar bonito o nosso trabalho. E agradeço demais a participação de todos vocês aqui, e eu quero que vocês me mandem as tarefas, não quero que vocês comprem o curso, fiquem lá, cada um no seu cantinho, fazendo sozinho, sofrendo, não, pode contar comigo, pode mandar aqui para mim, que eu vou ajudar um por um, tá bom? Na dificuldade que cada um tiver. Então, eu já finalizei os 3, né? 8 dias, então. Tá certo, gente, foi muito, muito bom, muito legal. Hasta la vista. Então, a gente se vê daqui a 30 dias, na próxima live, tá? Aguardo vocês me mandarem tudo. Ok, boa noite aí. Boa noite a todos aí, até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Fiquem com Deus. noite. Boa noite. Boa noite.